Palavra do nosso Deus, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 11, nos diz: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, lemos a Tua palavra. Agora, Pai, precisamos entendê-la. Precisamos que a mesma seja por nós absorvida. E para que isso ocorra, Deus, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. E é o que nós rogamos ao Senhor nesse instante. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, então, vem instruindo a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Corinto. Já falou de várias questões, já mostrou que a igreja ali era uma igreja de Deus, uma igreja genuína. Mostrou como é que a igreja ela devia tratar as questões ou as pessoas que cometem pecado, ou vivem na prática do pecado. Como é que se trata o pecado dentro da igreja? Ele já tinha mostrado isso anteriormente, mas agora ele, no capítulo 6, dando continuidade então a essa questão de impureza dentro da igreja, ele agora vai trabalhar a questão do pecado dentro da igreja, mas pecados que eram cometidos entre os irmãos, cometendo algo de errado, uma injustiça contra o outro. Como é que isso deveria ser tratado, então, dentro da igreja? Como se deve tratar, ou como deve ser tratado as questões entre os irmãos? É sobre isso que o apóstolo Paulo vem agora falar nessa parte do capítulo 6. Como é que devemos tratar as questões, os problemas que surgem entre os irmãos? Será que um cristão pode, em alguma circunstância, recorrer a uma ação judicial contra um outro irmão? A Bíblia responde que isso pode acontecer, né? O livro de Atos, por exemplo, nos mostra o apóstolo Paulo fazendo uso do sistema judicial romano várias vezes. É claro que precisamos lembrar que, na verdade, as vezes que Paulo utilizou o sistema judicial romano, ele foi ali
não iniciar o processo, mas responder ou apelar às leis romanas diante de processos que haviam sido instaurados contra a pessoa dele ou contra o próprio cristianismo. Mas fez uso do tribunal, entendendo que ele era também uma instituição que o próprio Deus havia criado. Jesus Cristo disse isso quando da sua crucificação. Não é? Eu tenho poder para te deixar preso ou para te soltar. Jesus olha e diz: esse poder você tem porque veio dos céus, mostrando que o Estado, todo o seu aparato governamental, incluindo a magistratura, também é algo instituído por Deus. Deus institui o governo civil e o que inclui o judiciário. Isso não é algo que tenhamos dúvida, está claro nas Escrituras. Oficiais e juízes governamentais foram instituídos e nomeados então para servir o público e o bem-estar dos cidadãos, e Deus institui isso. A Bíblia também nos manda orar por aqueles que são instituídos de autoridade, para que tenhamos tempo de paz, para que o governo seja estabelecido de maneira então que haja paz sobre os homens, sobre os cidadãos. Agora, outra pergunta que devemos fazer é: deve a comunidade cristã ter os seus próprios juízes, os seus próprios advogados, os seus próprios tribunais? Deve a igreja também se aparamentar, então, com essas instâncias no seu fórum íntimo ou dentro da sua jurisdição? Aqui também respondemos afirmativamente. Deve a igreja trabalhar dessa maneira. No entanto, já que isso acontece, os cristãos devem se abster de iniciar as suas ações na justiça de maneira comum. O litígio é algo entre os irmãos na esfera pública. Ela é algo que traz manchas, nódoas à própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uns tempos atrás eu me vi envolvido exatamente numa ação no judiciário ou numa ação na esfera civil, até mesmo criminal, onde fui acusado de uma calúnia e tive que então comparecer numa audiência ainda de conciliação. E veja como isso traz marca, nódoas à igreja de Cristo. A conciliadora ali naquele momento diz: espera aí, vocês dois são crentes. Vocês creem em Deus. Eu não creio, mas vocês creem. E vocês creem que esse Deus governa todas as coisas. Então significa que esse Deus é extremamente ocupado. Não é isso? Para que vocês estão levantando esse problema? Mas isso para o Deus de vocês ficar ocupado. Como que mostrando, se vocês são irmãos, para que levantar problema um contra o outro? Acertem um com o outro esse problema, sem levar um ao outro a litígio, um ao outro a uma demanda, quer seja ela no âmbito não eclesiástico, fora da igreja ou até mesmo dentro da igreja. O Deus de vocês tem muita coisa para fazer. Deixe esses problemas de vocês para lá ou acertem-se logo, para não estar ocupando esse Deus que vocês creem ser tão poderoso e tão ocupado. Vejam, isso traz vergonha, traz um borrão, manchas ao próprio cristianismo. Demandas, litígio entre os irmãos. O litígio é algo que nós devemos então entender como uma demanda que não precisa existir entre nós. Todavia, ou por outro lado, ainda que entendamos isso, os problemas ocorrem. De quando em quando, irmãos
acabam pecando contra irmãos. O que é que nós devemos fazer nessas situações? Primeiro, nós devemos reconhecer, então, que quando existe uma demanda, um litígio, um problema de um irmão contra o outro, esse problema ele é algo que contribui para a desintegração da comunhão que precisa existir no corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa ser cada vez mais ajustado, cada vez mais consolidado, cada vez mais um lugar onde haja cooperação mútua entre os membros, haja amor fraterno entre os membros, e qualquer problema de um contra o outro, que precisa então aí de levar a uma demanda para ser julgada, é algo que traz então desintegração, problemas na comunhão que deve existir na igreja de Cristo Jesus. Os processos jurídicos contribuem, então, para a desintegração da sociedade, da comunhão daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, fazendo, então, com que o individualismo tome lugar do aspecto comunitário. Que o individualismo reine supremo no lugar da comunhão que deve existir entre os irmãos no corpo de Cristo. Quando isso acontece, a preocupação de amor ao próximo, quando o litígio, o problema é colocado e então se leva adiante ao invés de tratá-lo, a preocupação de amor ao próximo é deixada de lado e se faz estabelecer uma atmosfera, um clima de egoísmo, onde não deveria existir. A sociedade em geral, sobretudo os cristãos, então, de maneira mais particular, devem resolver as diferenças de maneira mediatória, buscando sempre reconciliação. Os cidadãos cristãos devem tomar frente a esse propósito, então, a fim de promover o respeito pelo próximo e assim contribuir para que haja edificação de uma sociedade estável. Devem demonstrar que a estima e o amor são marcas características da decência e da moralidade. Nós, como povo de Deus, devemos levantar isso como uma bandeira, a fim de mostrar, então, este caminho. O caminho da reconciliação, o caminho da mediação, e não o caminho do litígio, e não o caminho das demandas, onde a comunhão é apagada, onde o amor é deixado de lado e o egoísmo se levanta. Ocupando o destaque nas relações interpessoais. Olhando para essa situação, ou com esse prisma, Paulo, ele traz essas exortações, ou direcionamentos, esses direcionamentos à igreja de Cristo, na cidade de Corinto, mostrando então a eles como é que eles deveriam tratar as questões de litígios, de problemas, de brigas, de injustiça realizadas, cometidas entre os irmãos. Primeira coisa que Paulo coloca, então, ensinando a igreja como ela devia se portar é o seguinte: os problemas entre os irmãos devem ser tratados dentro da igreja. Esse ponto poderia ser resumido, de uma maneira profunda, assim, de uma maneira bem técnica, com o seguinte adágio popular: roupa suja se lava em casa. Então, de maneira bem técnica, o que Paulo está ensinando aqui é exatamente isso que nós conhecemos aí como um ditado popular: roupa suja se lava em casa.
Você não tem que lavar a roupa suja de maneira pública, levando para outras esferas, para outros lugares, senão dentro da própria casa. Entre os de casa, entre os irmãos, entre aqueles que fazem parte do mesmo grupo. É ali que os problemas precisam ser colocados e é ali que os problemas precisam ser solucionados. É isso que Paulo está dizendo aqui em primeiro lugar. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Espera aí, está tudo errado. Vocês precisam tratar essas questões dentro da igreja. Por maior que o problema seja entre os irmãos, por mais sério que seja a injustiça levantada, por mais sério que seja, então, ali, a demanda que um irmão levou contra o outro, ferindo, causando dano, causando injustiça, isso precisa ser tratado dentro da igreja. Para que o nome de Cristo não seja emporcalhado, para que a igreja de Cristo não seja manchada, para que um irmão não venha também defraudar o outro ante a sociedade ou perante a sociedade. As questões entre os irmãos precisam ser tratadas dentro de casa, dentro da igreja. Considerando que nós não estamos perfeitos, estamos em obra. Deus começou boa obra em nós, mas ainda não terminou. Podemos dizer que estão mais avançadas do que as obras da Copa. A obra que Deus começou em nós. E se é assim, precisa haver entre nós, existir entre nós, o consenso ou a consciência de que temos condição da parte de Deus para olhar para o irmão e entender que o irmão pode errar contra mim, e eu tenho a liberdade de ir a ele para que produzamos ali algo que venha dar crescimento a mim e a ele diante de Deus, sem que o nome de Cristo seja então envergonhado e a igreja de Cristo não venha sofrer também nenhum dano. Os problemas de irmãos precisam ser tratados entre os irmãos. Paulo dá alguns motivos pelos quais ele acreditava que era possível que a igreja tratasse os problemas entre eles. Paulo dá então aqui alguns motivos pelos quais eles podiam olhar e dizer: de fato, temos em nós capacidade para realizarmos então aqui a solução desse problema. Primeiro motivo que Paulo levanta por que é que os irmãos devem tratar os problemas em casa é o seguinte: os cristãos recebem dignidade para julgar futuramente o mundo. Se os cristãos receberam dignidade para julgar futuramente o mundo, não seriam eles capazes então de julgar, resolver qualquer problemas menores entre eles? Porque qualquer problema que tem a ver com aqui e agora é menor do que aquilo que vai ser resolvido no grande dia do juízo final. E Paulo está dizendo: se vocês foram chamados por Deus, Deus conferiu a vocês dignidade tal para participar do julgamento do mundo. Quando da volta de Cristo, será que vocês então não têm dignidade, condições de julgar as questões que são menores? A pergunta aqui é retórica, querido, exigindo de nós uma resposta afirmativa. É claro que temos. Se é claro que vocês têm, por que é que vocês estão levando as demandas entre vocês mesmos para fora da jurisdição da igreja? Não façam isso.